Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Amém. Quantos vieram ouvir o Senhor falar nesta noite? Amém. Pois abre os seus ouvidos espirituais que Ele vai falar nesta noite. Amém. Não vai ser eu, irmãos, que de nada tenho para os irmãos, mas o Senhor tudo tem e tudo pode, amém? Abre as suas Bíblias no livro de Gênesis. Glória a Jesus, livro de Gênesis, capítulo de número 32. Glória a Deus. Glória a Jesus. Capítulo 32. Versículo 23. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. 23, capítulo 32, verso 23. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou ele um varão, até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. 26. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoar. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que pergunta pelo meu nome? Abençoou ali. Verso 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Podeis tomar assento. Glória a Jesus. Quero agradecer primeiramente a Deus, porque é um Deus que tem concedido oportunidade para todas as pessoas embaixo dessa terra. Quero agradecer a liderança dessa igreja pela confiança de estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite, amém? Hoje, segundo foi passado, culto com família, louvado seja Deus, nós vamos falar dessa trilogia patriarcal, onde a palavra do Senhor vai falar de 3 famílias improváveis. Deus vai chamar Abraão em Gênesis capítulo 12 e vai lhe fazer uma promessa, mas uma promessa que, se nós formos olhar pelos olhos humanos, seria impossível. Deus prometia a Abraão uma grande nação, a quais seriam os seus filhos. Louvado seja Deus, porém a mulher de Abraão era estéril, não tinha possibilidade de ter filho, e já avançado também de idade. Louvado seja Deus, um pouquinho mais adiante, Abraão começa já a reclamar com Deus, porque Deus lhe havia feito uma promessa e essa promessa não se cumpria. É assim, meus irmãos, muitas vezes com o povo de Deus, até os dias de hoje. Deus nos promete algo e nós não sabemos esperar o tempo de Deus para alcançar. E aí começamos já a colocar nas nossas mãos, meus pastores, e queremos ali fazer a função de Deus e não dá certo. Ali logo Sarai começou a questionar, dizendo que não haveria possibilidade de acontecer o que Deus tinha prometido. Quantas vezes nós, nos dias de hoje, também não duvidamos do poder de Deus? Quantas vezes nós não duvidamos do que Deus pode fazer? Louvado seja Deus. E ali Sarai pega a sua serva e dá como esposa para Abraão. E ali veio um filho, mas não era a vontade de Deus. Um pouco mais para frente, Deus então chama Abraão e diz que vai fazer a sua promessa ser cumprida. Louvado seja Deus, e Deus toca
e Sara, tira a esterilidade de Sara, e ela concebe e dá a luz a Isaac, o segundo patriarca da trilogia a qual nós vamos falar nesta noite. E ali vem Isaac com a mesma situação. Isaac cresce, todos conhecem a história. E ali Isaac também se casa com uma mulher estéril também. Às vezes é assim na nossa família. O nosso pai comete tal coisa e nós como filho também fazemos a mesma coisa. E ali vem os nossos netos e ali começam a dizer: não, é genético isso. O meu pai teve, eu tive, meu filho tem que ter. Mas vai chegar uma hora que nós precisamos romper esse vínculo. Nessa história patriarcal, meus irmãos, não foi diferente. Com Isaac a mesma situação. Até as mentiras de Abraão, Isaac também fez do mesmo jeito. Até as mentiras do meu pai, eu faço do mesmo jeito. Eu quero imitar, porque o meu pai é um imitador, é o meu ídolo. E eu quero fazer igual a tudo que ele fazia. Só que Deus, meus irmãos, Ele quer cumprir a sua promessa na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Mas depende de nós nos posicionarmos, pastores. E você vai ver que alguém tomou uma postura diferente. Alguém se posicionou diferente. A Bíblia vai falar que Isaac cresceu, casou com uma mulher estéril, e Deus realizara o mesmo milagre, e agora vem Esaú e Jacó. E a mesma história tinha tudo para acontecer igualzinho. Mas quando chega aqui no capítulo 32 de Gênesis, nós vemos a história, o texto que acabamos de ler, a qual Jacó se posicionou diante do anjo. Ele viu a possibilidade de mudança e ele disse: olha, tu não vais subir enquanto não me abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra continua dizendo que Jacó fez a sua família inteira passar o val de Jabó. Ficou apenas ele. Tem luta, meus irmãos, que é você e Deus. Não adianta você querer envolver pessoas, não adianta você querer dizer que é responsabilidade do seu pastor, do seu líder, porque é responsabilidade apenas sua. Está na minha mão e na sua mão o direito de escolha, o direito de nós posicionarmos diante de Deus e querer de Deus uma mudança para a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. A palavra vai dizer que aquele moço lutou a noite inteira com o anjo. Aquele anjo, a palavra vai dizer que era o próprio Deus. Eu não sei quanto tempo você tem lutado por algo. Quem sabe você tem lutado um dia, 2 dias. Quem sabe você tem lutado há anos e nada aconteceu na sua vida. Mas hoje é dia de mudança. Escute isso, o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: eu quero um posicionamento da sua parte. Eu quero trabalhar no meio da sua família, porém você é responsável por essa ação. Quem sabe a minha família está perecendo lá no mundo. Estou só na casa de Deus, mas eu não tomo posição. Eu gosto mais de me lamentar, de dizer que eu tenho feito sem ter feito, e cobrar de Deus uma atitude a qual eu não me posiciono. Mas nesta noite é uma noite em que você deve se posicionar e dizer: Deus, não vou parar de lutar enquanto o Senhor não me abençoar. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai dizer que rompeu-se aquele vínculo de mulher estéril. A partir de Jacó a gente não vê mais relato que a continuação da sua família era de mulheres estéreis. Eu não vejo a Bíblia falar que os filhos de Jacó se casaram com mulheres que não poderiam dar filho, porque Jacó se posicionou. Quem sabe a partir de hoje é o dia de você dizer: olha, a partir de hoje não haverá mais pegum em minha família.
A partir de hoje, na minha família não se vai ver relato de alguém que usa ou que usou drogas. Glória a Deus. Quem sabe a partir do seu posicionamento, os seus filhos irão para a casa de Deus. A sua esposa vai passar a ser como árvore frutífera em volta de sua mesa, como disse o salmista. Os seus filhos serão uma bênção, por conta da posição que você tomou diante de Deus. Por conta de você dizer: olha, Senhor, eu não vou desistir. A minha noite está durando já há algum tempo, mas eu não vou desistir. Eu vou lutar porque eu preciso vencer. Louvado seja Deus. A palavra vai dizer também, meus irmãos, no livro de Lucas, no seu capítulo 1, verso 13, também de um casal idoso, também de uma mulher estéril, que também não podia dar filho, mas aquele homem não desistiu de orar. Você precisa se posicionar diante de Deus, levar uma vida de oração. E o que é uma vida de oração? É uma vida devota a Deus. Jesus Cristo teve uma vida de vitória nessa terra, meus irmãos, mas uma vida de luta. Eu não gosto de lutar, mas eu gosto de ter vitória. Eu chego diante da batalha e cruzo meus braços e fico esperando a vitória chegar. Ei, é tempo de você começar a lutar as suas guerras. É tempo de você vencer as suas fraquezas. Quando o inimigo vem bater na sua porta, você vai dizer para ele: olha, ele tem um Deus que mora comigo. Como o salmista disse em mais uma promessa do Salmo 91, que ele diz: olha, é para aqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo. Não é para aqueles que visitam, não é para aqueles que apenas vai de vez em quando no esconderijo do Altíssimo. E eu posso dizer que este é o esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Mas essa promessa é para aqueles que habitam, aqueles que moram. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor continua dizendo que o anjo se posicionou diante de Zacarias e disse: olha, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Não é possível que o anjo do Senhor chegue diante de mim com essa fala, se eu não tenho orado. Aquele homem dependia disso para a sua posição na casa de Deus. Ele precisava ter filhos. Ele era menosprezado porque os seus colegas de altar tinham filhos. Ele não tinha filhos, mas ele tinha um propósito com Deus. Glória a Deus. O seu relacionamento com Deus, o seu propósito com Deus vale mais que qualquer coisa dessa terra. Vale mais que qualquer posição, seja na casa de Deus, seja no seu trabalho. Precisamos buscar a presença de Deus muito mais do que uma promoção no serviço, do que um estado, do que um posicionamento na casa de Deus e bater no peito e dizer: olha, eu sou um presbítero, eu sou um pastor. Mas não dá lugar que Deus faça milagres, porque o que precisamos todos os dias é de um milagre. Nós não sabemos, meus pastores, o que há de nos suceder no dia de amanhã. Podemos estar muito bem hoje, saudável, e amanhã acordar com uma notícia, um diagnóstico em que temos algo preocupante em nós. Da mesma sorte é no mundo espiritual. Muitas vezes não buscamos a presença do Senhor. Muitas vezes viemos à igreja, mas não viemos para
culto, não viemos cultuar a Deus. Chegamos de qualquer maneira e saímos reclamando porque alguém não me deu oportunidade. Eu não consigo olhar dessa forma de que alguém não me deu oportunidade, Pastor Eduardo, porque isso aqui não é oportunidade. Você adentrou a porta para dentro, a sua boca está livre para adorar, para glorificar, para bendizer ao Senhor. Não apenas quando alguém te chama aqui na frente e te dá o microfone que é a tua oportunidade, não. Quando você adentrou este lugar, Deus disse ao seu coração: a tua oportunidade é essa. Talvez um dia de amanhã Ele não nos dará esta oportunidade. Aliás, eu tenho uma outra notícia: o dia de amanhã nem existe para nenhum de nós. Enquanto vivemos o hoje, Deus está preparando o amanhã. Será que nós estamos inclusos no amanhã de Deus? É por isso, meus irmãos, que precisamos adorar ao Senhor em tempo e em fora de tempo, porque não saberemos o que há de nos suceder após o culto. Quem sabe este culto será o último culto para muitas pessoas, dentro ou fora deste lugar. Quem sabe essa oportunidade é a última que Deus nos deu, e eu agora estou maquinando porque alguém teve a oportunidade, chegou aqui e não falou o que eu queria ouvir. A pessoa veio de lá de outra congregação pregar uma palavra, mas o que ele falou eu não gostei de ouvir. Ei, o Senhor não quer falar o que você quer ouvir. O Senhor quer falar o que nós, eu e você precisamos ouvir. Glória a Jesus. Não se tem vitória de uma batalha que não lutamos. Se você tem algo que precisa mudar em sua vida, entregue nas mãos do Senhor. Faça como Jacó, rompa o vínculo. Deixe de dizer que é um problema genético e que vem desde os nossos ancestrais. Diga: oh, veio até aqui, não vai passar de mim para os meus filhos. Eu profetizo que isso não vai chegar à minha futura geração, aos meus filhos, não vai chegar aos meus netos. O meu avô bebeu, meu pai bebeu, e eu bebi, mas hoje eu não bebo mais. Os meus filhos não vão beber também. Esse posicionamento depende de mim e de você. Em suas orações, inclua aquilo que você almeja que Deus faça. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas Deus vai enviar um anjo para posicionar diante de você e dizer: olha, João, foi ouvido a sua oração. Olha, Pedro, a sua oração foi ouvida e Deus está respondendo. Porque existe uma diferença muito grande entre Deus ouvir e Deus responder. Muitas vezes nós nos pegamos questionando, dizendo: Senhor, o Senhor está ouvindo a minha oração? O profeta, ele disse que os ouvidos de Deus não estão acravados e nem seus braços encolhidos para que não possa salvar. São duas situações. Primeiro é o ouvir de Deus. Para Deus ouvir, você precisa falar, você precisa clamar, você precisa tomar uma atitude. E para Deus agir é no tempo dele. A sua resposta pode estar a caminho do céu ainda. Mas hoje eu creio que Deus, ele vai inclinar os seus ouvidos e vai dizer: a minha serva tem clamado, a minha serva tem clamado, e eu vou mandar um anjo. Aleluia. Vou mandar um anjo. E a palavra do Senhor vai dizer que Isabela teve o que tanto pedia a Deus. O que você tem pedido a
vazia, que nós começamos a orar e terminamos e não tem nenhum objetivo concreto. Eu não consigo chegar ao final da minha oração e dizer o que eu pedi para Deus, o que eu agradeci a Deus. Quando nós amanhecemos, torneirinha ligada, funcionando, é motivo de agradecer a Deus. Quando seu pezinho não amanhece amarelo, é motivo de você agradecer a Deus, porque Ele deu mais uma oportunidade de você fazer diferente hoje do que você fez ontem. Ele nos deu mais uma oportunidade de sermos hoje melhor que ontem, porque ontem, quem sabe, alguém pisou no meu pé e não quero nem falar repetir o que eu falei. Quem sabe ontem no meu trabalho alguém me provocou e eu respondi à altura. E o Senhor manda dizer nesta noite que tem pessoas que precisam aprender a ser manso. Mateus 11:28. Vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E aí Jesus, Ele disse que nós precisamos ser manso e humilde como Ele. E há uma confusão nisso. As pessoas às vezes confundem o que é mansidão, o que é ser humilde. Tem pessoas, meu pastor, que até diz que ser humilde é ser pobre, não ter dinheiro. Não tem nem nada de nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa ser manso é abrir mão do seu direito. Glória a Deus. Eu tinha razão lá na minha casa sobre aquela discussão, mas eu vou deixar que a minha esposa prevaleça achando que está certa para não haver nenhuma confusão. Meus irmãos, tem pessoas que preferem perder a paz do que perder a razão. Eu estou certo, ela vai ter que me ouvir, ou ele vai ter que me ouvir. O Senhor nos deu 2 ouvidos e uma só boca. Quer dizer que você precisa ouvir muito mais do que fala. Quer dizer que eu preciso ouvir muito mais, meu pastor, do que eu falo. Porque o céu não é para pessoas briguentas, não. O céu não é para pessoas respondonas, não. Para pessoas rebeldes, não. É para os mansos e humildes de coração. Observe a vida que Jesus teve aqui na terra. Tome a Ele como exemplo, que você terá garantido um lugar lá no céu. Jesus teve uma vida de oração nessa terra. Eu me lembro de um feito que a palavra do Senhor nos lembra todos os dias, em que Ele estava reunido já há uns 3 dias, pregando para o povo. E quantos aqui já imaginaram ouvir Jesus pregando? E a pessoa ficar 3 dias ouvindo e não dá vontade de ir embora. Ali no término houve uma multiplicação. E após aquela multiplicação, Jesus dispensou os seus discípulos e disse: olha, entra no barco e vai para o outro lado. E ele foi orar. Imagina, irmãos, 3 dias pregando e depois ainda vai para o monte orar. E essa oração perdura até a 4ª vigília da noite. Quanto tempo tem demorado a sua oração? Quanto tempo eu tenho reservado para falar com Deus? Quantas coisas eu preciso falar com Deus, mas a minha vida é tão agitada que eu esqueço de tudo. Adentro a presença do Senhor, mal ajoelho e já quero me levantar. Tenho pressa de sair da presença do Senhor. Hoje é um culto com a família, repito. A sua família necessita das suas orações. A sua família precisa de um fortalecimento espiritual, e depende de você, depende de mim, depende de nós. Esse fortalecimento, essa vitamina espiritual. Então não se apresse de sair da presença do Senhor. Quem sabe
pregar uma palavra, eu vou sair lá saltitando de alegria. Deus não permitiu nem que ele estivesse aqui conosco nessa noite. E Deus trouxe a mim o seu alfabeto para falar o que Ele quer que você faça nessa noite. Porque queremos vitória, como eu falei, mas não queremos lutar. A nossa carne não é, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Da mesma sorte é na área espiritual com Deus. A nossa luta é de joelho. A nossa arma é o nosso joelho. Precisamos lutar, meus irmãos, para ver a nossa família na presença de Deus, para ver a juventude na casa de Deus, os nossos filhos. Glória a Deus. Está tão difícil, meus pastores, meus irmãos, você trazer o seu filho para a igreja. Está muito mais fácil alguém do mundo vir e tirá-los da igreja. Os filhos das trevas, a palavra do Senhor diz, é mais prudente que os filhos da luz. Ele chegou com conversinha mole, oferecendo algo que parece bom aos seus olhos. E quando você menos espera, o seu filho já não está do seu lado. Aquele filho seu que adorava com você, você olha e vê ele escapando pelos seus dedos, porque você tem esquecido de pedir a Deus que acampe um anjo à sua porta, para que proteja a sua família, para que guarde a sua família. Assim também como os jovens que estão na igreja e seus pais não estão, a responsabilidade está sobre você. É com o seu exemplo que você vai trazer filho, que você vai trazer pai, vai trazer mãe, vai trazer esposa, vai trazer esposo. Meus irmãos, eu me converti no ano de 97, lá em Porto Seguro, na Bahia. Em 99 eu vim para cá, para São Paulo, fiquei um ano e pouco na igreja. Depois eu me desviei, achei graça lá no mundo e saí da presença do Senhor. No ano de 2012, a minha esposa resolveu voltar. E eu me lembro, meus irmãos, da peleja que era dentro de casa, sempre que ela saía para a igreja. Quando ela voltava, eu estava armado dentro de casa, com argumentos pejorativos. E eu falava, e ela só chorava, não abria a boca para nada. Aquilo me irritava ainda mais. Foi indo até Deus trabalhou na minha vida, e ela com a boca fechada me levou para a igreja. O grande problema é que nós vamos pregar a palavra do Senhor e queremos que adentre a cabeça das pessoas. Queremos tomar o lugar do Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E queremos trazê-los à força. Não temos nem exemplo dentro da nossa casa. Dentro da igreja está fácil eu ser um crente, mas em casa eu sou preguiçoso, eu sou ignorante. Em casa eu mudo a minha fisionomia e as pessoas não me veem do mesmo jeito que os crentes me veem na igreja. E acaba dizendo, eu não vou ser crente, não vou para a igreja para ser crente igual o presbítero José. Mas antes eu ficar na minha casa mesmo, eu vejo ele gritando com a família, com a esposa, brigando com os filhos. Não que você não deva corrigir os seus filhos, mas nós como servo de Deus precisamos ter modo de crente. Nós como servo de Deus precisamos ter modo com os nossos cônjuges, principalmente se eles não estiverem na igreja. Porque é fácil exortar alguém que compartilha da mesma fé que eu. É fácil eu ver um líder, um pastor com erro, e eu chego lá que o pastor está errado, faça isso, faça desse jeito. E ele vai acatar, porque ele tem conhecimento da palavra do Senhor.
difícil eu chegar para o ímpio com uma palavra dura para corrigir, vai acabar se levantando contra a gente. Louvado seja Deus. Lá no mundo, meus irmãos, antes de eu conhecer a palavra do Senhor, eu me lembro que eu, quando garoto, na juventude, sempre trabalhei desde criança, e eu trabalhei numa turma que tinha um crente no meio, meu pastor, e eu perturbava esse crente o dia inteiro, o dia todo, falava piadas indecentes, falava coisas que agrediam a fé daquele homem, porque eu não gostava de crente. Teve um dia que eu perturbei tanto que aquele homem sacou o facão da sua cintura e me arrancou a cassete. Eu corri na frente, ele correndo atrás de mim. E a partir desse dia eu fiquei com medo dele. Pedi para mudar de turma. Uns 3 dias depois, eu vim da roça, encontrei-me de frente com ele. O medo bateu. Eu fiquei desesperado e aquele homem se aproximou de mim e disse: olha, José, eu quero te pedir perdão por aquele dia. Realmente eu perdi a cabeça. Aquilo para mim foi pior do que ele me rabar de novo, sair correndo atrás de mim de novo. Nós temos armas, meus irmãos, poderosas, que não usamos, não temos força para usar. Porque muitas vezes alguém nos agride com palavras e nós queremos revidar na mesma força. Você já experimentou alguma vez, dentro de casa, em uma desavença, quando alguém se levanta contra você e você chega para ele: não faça isso não, dê aqui um abraço, eu te amo. Você acaba com os argumentos, você acaba com a valentia daquela pessoa, com a ignorância, porque é o lado oposto da moeda. É quando Jesus diz para oferecer a outra face. Quando alguém te agride e você faz o oposto, é a outra face. Alguém está me agredindo, eu vou falar uma palavra de amor para ela. Provérbio 15, Salomão diz com a sua sabedoria que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra bruta suscita a ira. Nós, como crentes servos de Deus, precisamos desviar o furor. Uma palavra como esta, meus irmãos, é um aconselhamento de Deus. Porque quem sabe eu tenho feito errado, quem sabe eu tenho feito do meu jeito e queremos um resultado positivo, mas do meu jeito não serve. Louvado seja Deus. No livro de Lucas, no seu capítulo 7 ainda, vai falar de uma outra família fracassada. Não era uma família improvável como a dos patriarcas, com uma mulher estéril, não. Era uma família que estava sendo fracassada, de uma mulher que já tinha perdido o seu esposo, e agora o seu único filho também havia morrido. E vai aquela multidão chorando, a multidão do choro, de tristeza. Mas ele encontra com Jesus no meio do caminho. Quem sabe no meio da sua tristeza, do seu sofrimento, você se encontra com Jesus e ele te libera uma palavra dizendo: não chores mais. Aleluia. E Jesus mudou a situação daquela viúva. A palavra do Senhor diz que Jesus apenas tocou no esquife e aquele jovem reviveu. O Senhor quer ressuscitar sonhos perdidos nesse lugar. O Senhor quer ressuscitar aquilo que você não tem mais esperança, que você nem luta mais porque você não acredita. O Senhor está te dizendo nesta noite: volte a lutar, volte a sonhar, porque eu realizo. Aleluia. No livro de João, capítulo 11, no verso 43, Jesus também vai contra essa multidão do choro.
Jesus chega a uma família que a palavra do Senhor vai dizer que eram os seus amigos particulares. E ali havia falecido um moço chamado Lázaro. Já havia 4 dias. Aí Jesus chega com toda a autoridade. E Jesus disse: olha, tira a pedra. Muitas vezes, meu pastor, a pedra está entre mim e o meu milagre. E eu não consigo remover essa pedra. O Senhor está mandando dizer nesta noite: tire a pedra. A pedra está impedindo o meu trabalhar. Quem sabe essa pedra seja um pecadinho de bolso, um pecadinho de estimação. Eu estou com ele há tanto tempo, eu não consigo deixar. O Senhor está mandando você deixar nesta noite, senão você não vai ver o milagre dele. E aí Jesus libera uma palavra de ordem dizendo: saia para fora. Louvado seja Deus. O Senhor quer liberar uma palavra de ordem sobre a sua vida nesta noite. Mas ainda há algo que você precisa fazer para alcançar esse milagre. Há uma luta para você lutar. Não cruze os seus braços. Seja participativo na sua casa. Quem sabe você já deixou de orar pelo seu filho, pela sua esposa. Quem sabe a gente olha, pastor, até a gente mesmo já perdeu a esperança, falando: não tem mais jeito. Eu já fiz tudo que eu podia, nada mudou. É porque você desistiu antes da hora. Se você tivesse lutado como Jacó lutou, nem que você saísse manquejando no seu joelho, mas você ia sair com a sua vitória na mão. O que ocorre é que meu joelho dói muito rápido. O que ocorre é que eu tenho pressa para examinar o meu celular. Lá tem informações que eu preciso saber a todo instante. Precisamos nos desligar mais, irmãos, dessa terra e ligarmos mais no céu. O que nós precisamos é de visualizar uma vida eterna com Jesus. Porque a vida eterna há para todos. Será que a vida eterna para mim é com Jesus? Louvado seja Deus. Ou eu estou igual aquele homem rico que estava do outro lado do abismo onde se encontrava Lázaro e desejava que uma esponja fosse molhada para molhar os teus lábios. Ainda há tempo de nós mudarmos o nosso posicionamento. Porque depois que partiu, depois que nós deixamos essa matéria, segue o juízo. Aí o amanhã de Deus virá sobre nós. Então hoje, como família do Senhor, nós precisamos mudar a nossa rota. Precisamos ter mais compromisso com esse Deus. Se quiser morar no céu com Ele, nosso Deus não leva qualquer um para morar com Ele. Assim como você e eu não colocamos qualquer um dentro da nossa casa. Se alguém adentrar na minha casa para ficar, tem que respeitar os meus modos de ser. Se você quiser adentrar na casa de Deus para morar, você precisa aceitar, louvado seja Deus, as diretrizes desse Deus para a sua vida. Você precisa começar a aprender agora como é viver no céu. Viver no céu é esse ensaio que você tem ensaiado todos os dias. Quando você deixa de estar assistindo a sua televisão para vir à igreja, quando você deixa de bater papo para vir à igreja, quando você deixa de se deitar, descansar do seu físico para vir à igreja, esse é um ensaio para morar no céu. Como o salmista disse: olha, se eu pudesse, moraria na sua casa.
para morar com Deus. Então, o recado de Deus para nós nesta noite é: precisamos nos posicionar para termos a nossa família, louvado seja Deus, na casa do Senhor. Nós precisamos nos posicionar para não ter esposas estéril. E o que é isso nos dias de hoje? É esposas que não produzem filhos espirituais. São esposos que não produzem família espiritual. Pessoas que foram levantados como sacerdote muitas vezes, mas não têm coragem de buscar os seus filhos que estão abandonados lá na rua. Deus tem nos levantado, meus irmãos, como ceifeiros, para buscar aqueles que estão lá fora. Como em Lucas 15, onde vai dizer que o bom pastor deixou as suas 99 no aprisco e foi buscar uma que estava perdida lá fora. Como os irmãos sabem, eu sou coordenador geral de missão desse ministério. Então pregou muito acerca de ovelha, de buscar, de fazer missão, de trabalhar, não somente na família física, mas na família de Deus. Que Ele nos constituiu como líder. Entenda isso, você está aqui nesta noite, você é constituído como líder. Então lá no seu trabalho você é o representante de Deus. Na sua família você é representante de Deus. Onde você estiver, você precisa agir como tal e apregoar a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo. Amém? Receba essa palavra para o seu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.